Vamos falar da agressividade, tá? Que é o último ponto das principais queixas que eu coloquei aqui nos slides, tá? A agressividade, gente, é um ponto que eu acho que é o mais clássico, assim, de que normalmente todo mundo recebe, né? Porque ele realmente está na ponta do iceberg, porque a agressividade, eu acredito que ele é um dos que mais quer dizer outras coisas. Muitas vezes a agressividade ela não está ali por si só como um sintoma, sabe? Muitas vezes a ansiedade está lá, ou na maioria das vezes, como querendo dizer outras coisas, tá? Não só simplesmente como um sintoma, mas como um causador de alguma outra coisa, né? Ou uma resposta em detrimento de outras coisas. E uma das coisas mais importantes da gente entender em relação à agressividade é a forma de comunicação. Que tipo de comunicação essa criança se comunica com você, comigo, né? Que tipo de forma de comunicação que essa criança tem dentro de casa, tem na escola, tá? Não dá pra gente não considerar a comunicação que acontece dentro da escola se você trabalha com criança pequena, porque a criança estuda e ela tem as relações estabelecidas dentro da escola. A não ser que essa criança chegue até você sem nenhum tipo de demanda escolar, né? Que, por exemplo, quando você vai até a escola, ou quando a escola lhe comunica a ida até lá, ela fala que na escola ele nunca apresentou nada, é uma criança completamente saudável, né? Aí tudo bem. Mas se normalmente essa criança manifesta ansiedade ou na escola ou em casa, é importante que você saiba que movimentos são esses, tá? E que agressões são essas que podem ser vindas de uma babá, que podem ser vindas de um pai ou de uma mãe. Como é que essa comunicação dentro de casa, como é que essa criança se comunica com os amigos da escola, né? Muitas vezes é uma criança que chega na escola e só agride os colegas, como já aconteceu de eu receber, mas o que acontece? Ela só queria ser aceita e amada, mas a única forma que ela sabia se comunicar era através da agressão. Então ela não conseguia estabelecer outra forma de agressão, de comunicação que não fosse através da agressão, porque foi a que ela aprendeu em casa, né? O pai só conseguia se comunicar se fosse de uma forma agressiva, não existia diálogo. Então era uma criança que, apesar de querer muito amor na escola, era uma criança que só sabia agredir. Quando a escola percebeu isso e quando a gente fez um trabalho assim de união, né, da família, da escola, e que a escola começou a tomar posturas diferentes, essa criança começou a ser aceita com muito mais amor e carinho do que rejeitada, né, pela turma da escola, porque a turma já rejeitava ele. Então essa inserção desse aluno em relação ao amor, ao afeto, projetos que envolvessem essa criança para que ele pudesse distribuir também, receber também amor, foi muito favorável para ele. Né? Então o trabalho que ele fez no consultório, com o trabalho que a escola fez também, e com a mudança e percepção da atuação dos pais, fez com que essa criança não utilizasse mais a agressão como uma forma de defesa. Né? Ele descobriu outras formas. Então, na agressividade, outra coisa importante também é você entender se existe, dentro dessa resposta da agressão, como uma reação a uma autodefesa, né? De um ataque imaginado, por exemplo, crianças que têm um nível de paranoia mais elevado, em que elas têm uma imaginação necessária de que existe um ataque perverso ou paranoico ou que seja sobre ela, então ela vai desenvolver uma defesa mais elevada em relação a esse ataque, tá? Então ela vai usar agressividade. Ou então uma criança que usa agressividade como um autocontrole excessivo. Por exemplo, crianças que têm uma neurose obsessiva mais elevada, né? E que elas precisam da agressão como conduta para que elas possam se relacionar com outras pessoas ou para que elas façam uma autopunição. Como, por exemplo, a menina que eu expliquei, que eu falei do caso da mão que lavava o tempo todo. Né? Esse movimento dela de lavar o tempo todo, além de ser uma autopunição, era uma agressão que ela fazia, uma autoagressão sobre ela mesma, né? E era uma agressão punitiva à família também. Mas era o que ela conseguia fazer para se comunicar. Porque até então, todas as coisas que ela tentava, ela não conseguia. Né? Então ela desenvolveu um tipo de defesa para isso. E as defesas esquizoides também são importantes da gente falar, que vai ser o tema da próxima aula, né? Que são as defesas maníaco-depressiva e esquizoides, ou seja, é um termo usado pela Melanie Klein, né? Em situações em crianças que já estão numa fronteira entre a neurose e a psicose, ou crianças que já estabeleceram uma psicose mais enraizada, ou crianças que estão em movimentos esquizofrênicos, digamos assim,
e que utilizam as defesas da agressividade para se punir ou para punir o outro, né? Então é importante que a próxima aula a gente converse um pouco sobre isso, para a gente finalizar a questão da defesa esquizoide, porque foi uma coisa que a gente não conversou quando falamos de Melanie Klein, né? E aí a gente fecha o curso, né, com um outro estudo de caso, que seja um estudo de caso mais detalhado, digamos assim, em alguns pontos, e a gente consegue fechar o curso conversando sobre todos esses pontos que são importantes, tá bom? Muito obrigada, espero que tenham gostado da aula e até o próximo vídeo.